Eu sei que a sua proposta é justamente da dicotomia, mas eu gostaria de propor uma terceira via, que é a maneira como o Palmeiras administra. Porque só pontuação não dá título a ninguém. Senão, o São Paulo de Fernando Diniz poderia ter sido campeão brasileiro quando tinha uma diferença de 7 para 8 pontos. O Corinthians do Carille fez um turno invicto e correu sérios riscos naquele campeonato. Só futebol, se fosse só futebol, o Flamengo, por exemplo, teria muito mais chances do que tem hoje. Sim. Porque ele tem feito grandes jogos. A questão está na competência como o Palmeiras vem administrando. E essa competência, ela não cai do céu. Se ele é o time que pode confiar em uma bola parada, por exemplo, que é o que tem salvo muitos resultados do Palmeiras, a tal bola parada. O Rony disse isso aqui no ar para Marcela Rafael no Sport Center, quando falava do jogo com o Atlético Mineiro. E ele disse, a gente confiava. Por que confia? Porque tem essa qualidade. Porque o Palmeiras tem um leque. Não é uma jogada só, a bola parada para a cabeçada de um zagueiro, embora ele também tenha um zagueiro para fazer isso, mas o Palmeiras tem um leque de opções com bola parada. O Palmeiras tem um jogador durante todo o ano que é o Scarpa, tem o próprio Rony como um escape, tem várias opções, teve uma bela temporada do Veiga, tem o Dudu muito importante, tem um goleiro confiabilíssimo, tem o maior zagueiro da América Latina na atualidade. Então não é à toa, é a maneira como o Palmeiras administra. E às vezes pode ser uma maneira até improvável. Essa vitória de hoje, durante a partida, durante muitos momentos, essa vitória foi improvável. Improvável pela resistência que um Santos limitado de cara ofereceu. O Santos jogou bem. Improvável depois pela mais uma expulsão, né? A expulsão do Danilo, a gente ainda vai falar mais sobre a expulsão. E, no entanto, o Palmeiras encontra forças. Mas ele não encontra força porque ele é o eleito do Papai do Céu. Ele encontra forças porque tem um trabalho, tem de onde tirar. Então, para mim, eu fico pouco à vontade. É claro, não é pelo jeito que o Palmeiras vem jogando ultimamente. Não fez grandes partidas, inclusive contra o Juventude, que foi a última vitória anterior que o Zupac citou. Foi um jogo em que o Palmeiras correu riscos. O Palmeiras sempre está no limiar de perder pontos, né? O risco de perder pontos, que ele não perde. E os outros perdem. Então, o Palmeiras não tem culpa disso. Então, tem um acumulado, não é só sorte, não é só esperar as coisas acontecerem, é ter de onde tirar. Claro que não. Sorte definitivamente não é, né? É uma questão de consistência mesmo. E o apoio do torcedor fundamental também, né? Sim. Expulsão do jogador, do Danilo, e o torcedor empurrando o time. Porque o torcedor confia, já viu essa história? Exatamente. O torcedor confia nesse trabalho, nesse técnico, no tal plano, nos jogadores. Os jogadores confiam. Todos se confiam ali mutuamente. Ainda que não tenha, por exemplo, o Bruno Tabata, que depois da lesão do Veiga virou o titular. O Tabata não fez um bom jogo. O Abel mexeu bastante durante o jogo, né? O Palmeiras começou com o Tabata centralizado como o 10, o Dudu na esquerda e o Scarpa na direita. E ele foi mexendo bastante com eles durante o jogo. E o Tabata não estava bem. Então, mesmo sem contar com alguns jogadores na sua melhor forma individual, ele tem conseguido, nos momentos mais críticos, extrair o resultado. Essa é uma prova de resiliência desse time, né? Eu acho que isso leva o Palmeiras adiante nesse momento da competição. E aí, a gente fala do lance da expulsão, a gente volta para trás, né? Na Libertadores, contra o Atlético Mineiro, a hora que o Palmeiras perde 2 jogadores, o time consegue se manter forte, leva para os pênaltis e elimina o Galo. A hora que tem jogador expulso contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras faz o 2-0, né? Tava 1-0, o Palmeiras ainda faz o 2-0, toma o empate, mas consegue se manter forte ainda com 10. E hoje, de novo, né? O Palmeiras passou a ter mais chances. O Palmeiras passou a ser mais perigoso a partir da expulsão do Danilo, né? Porque o jogo estava muito franco, muito trocado, o Santos fazendo um bom jogo. Soteldo, para mim, foi o melhor em campo, fez uma partidaça o Soteldo, né? E aí o mérito pro Orlando Ribeiro, o técnico interino do Santos. Grande sacada, né? Coloquei ele de 10, não só de 10 mesmo, mas 10 para dar liberdade para ele. Eu achei meio estranho quando eu vi a escalação do Soteldo de armador, mas funcionou. Funcionou porque tirou a obrigação dele de voltar para acompanhar a lateral ou ponta, deixou ele próximo do Marcos Leonardo e ele passeou e para mim foi o melhor em campo. Mas aí pode ser também uma leitura do Orlando Ribeiro do adversário, porque ele preparou visivelmente para esse jogo do Palmeiras. E aí temos um Danilo que não vem bem. Um Danilo que não tem passado segurança, nem mesmo no aspecto anímico. A gente tem visto um Danilo um grau abaixo na intensidade que pode jogar.
não só pela expulsão, mas pelo jogo, Danilo não conseguiu encontrar a marcação do Soteldo. O Santos colocou um jogador rápido para flutuar no meio-campo e o Danilo perdido. Então, é algo pro Abel também trabalhar. O Danilo é só um exemplo de como esse time do Palmeiras, à exceção do jogo de volta contra o Atlético Paranaense, tem entrado meio desligado no primeiro tempo. Talvez até com aquela confiança de que pode resolver no segundo, por ser esse Palmeiras que consegue arrancar resultados a fórceps, mas nem sempre vai ser assim. E deu sorte, pela tabela, de sair da Libertadores e encontrar adversários mais frágeis. E embora o Santos tenha feito uma boa partida, tecnicamente, o Palmeiras é superior. Então, e por essa superioridade, eu esperava uma postura um pouco mais parecida com a que a gente viu depois da expulsão. Então, acho que a queda de rendimento ela é explicável. Primeiro porque o Veiga não joga e depois que ter machucado a outra vez, não essa última, não voltou no mesmo nível. O Danilo também caiu um pouco de rendimento. Caiu bastante. Mais ou menos depois da convocação para a seleção, não é exatamente isso. É um marco, é um marco só ali, para né? pegar ali, não sei se é exatamente isso, mas não tem o mesmo rendimento. E os jogadores que entraram na função do Danilo, nenhum deles correspondeu até agora à altura. Então o Abel começa a lidar com os limites do elenco. Os centroavantes contratados ainda estão desabrochando, né? Ainda não são jogadores realmente prontos para conseguirem manter o nível do melhor Palmeiras possível. Então ele fica com um elenco muito curto. Muito curto. Então, mas o que chama atenção para mim é o Palmeiras ter esse nível de atuação no primeiro tempo, que ali está basicamente o time titular. Não tem o Veiga, faz diferença, é um cara que impacta esse jogo coletivo. Mas para mim o Palmeiras tem jogado melhor até quando mexe. O Danilo e o Veiga eram jogadores, digamos assim, que jogavam o nível do Palmeiras lá para cima. Junto com o Dudu, com o Rony, com o Scarpa e com o Gustavo Gomes e o Everton. Todos que são o pilar no entorno do que você pode montar a equipe. De repente, o Murilo está bem e tal, mas se tivesse o Luan joga bem. O Marcos Rocha fez uma parte da temporada em nível muito alto. Mas o Mike entra ali, ok. Então, você consegue administrar situações. Quando esses jogadores saem, esses jogadores todos atuando muito bem durante o momento da temporada, ou quando cai o rendimento desses jogadores, o time cai junto. É natural, porque você não vê o Palmeiras com problemas de posicionamento. Eu não acho que o Palmeiras entra pouco concentrado, eu acho que o Palmeiras entra no jogo com a devida intensidade, eu acho que o Palmeiras não consegue fazer o seu jogo melhor, e aí eu acho que os próprios jogadores sentem isso um pouco, mas no final das contas, como tem um método, uma ideia, confiança, etc., continua, e aí o que antes era uma vitória que se ganha ali com sobra e tal, hoje se diz arranca o resultado. Mas aí eu vou na linha do mérito, não vou na linha da sorte, porque para mim é um pacote de coisas que foi construído ali ao longo de um bom tempo e que o Palmeiras consegue lidar. E que os adversários, isso é essencial, não tem. Mas eu acho que essa é uma das questões, os adversários não têm. Eu não digo nem que entra pouco concentrado, é mais sobre como o Palmeiras não consegue reproduzir um tipo de abordagem de jogo que geralmente tem mata-matas. Como o Abel, e até é difícil em pontos corridos, ter essa regularidade, e até pelo contexto dos jogos. Contra o Juventude, por exemplo, eu até esperava um jogo mais travado por ser o primeiro pós-eliminação. Mas nesse, com 40 mil pessoas no Allianz, aquele ambiente já tinha tirado essa carga da eliminação de Libertadores. Eu achei o Palmeiras muito abaixo do que a gente está acostumado a ver no primeiro tempo e, para mim, carregando um pouco essa coisa de... Não, no segundo tempo dá, ali a gente vai tirar de alguma maneira. O Dudu, por exemplo, ele começa a entrar no jogo, ele começa a ser mais acionado no segundo tempo e principalmente depois da expulsão, e sobe de produção com isso. Mas se a gente olhar, mesmo nos jogos da Libertadores recentes, o Palmeiras entrou num nível abaixo do que a gente está acostumado, né? Contra o Atlético Mineiro do Mineirão, o Palmeiras fazia um jogo ruim, tomando 2-0, conseguiu se concentrar no momento mais adverso. Contra o Atlético Paranaense, na Baixada, o segundo tempo é bem melhor que o primeiro. Sim. Então, tem sido uma constante, né? O Palmeiras não está conseguindo manter o mesmo padrão. O Abel tem certeza que tem muito da questão física e ele alertou isso durante a temporada inteira, porque o Palmeiras pulou etapas, porque por causa do Mundial o Palmeiras começou a temporada a 1000 por hora e ele falou várias vezes em coletivas, né? Não sei como esse time estará no meio da temporada. A gente já está além do meio da temporada, né? E o time não recuperou. A impressão que eu tenho é que, em termos de desempenho,
vai ser improvável o Palmeiras voltar a jogar nessa temporada, o que já jogou. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras vai jogar algo próximo a isso, alguns jogos melhor, outros jogos pior, dentro dos jogos alguns momentos interessantes. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras está agora arriscando data, queimando, temos a vantagem, faltam 11, menos um. Vantagem agressiva. Vantagem agressiva. Agora, fica propriamente esperando a evolução. Será que a gente não está sendo muito exigente? Precisa fazer não mais. precisa. Não precisa. É uma que não. administração competentíssima. Se o ano acabar assim, será um campeão merecidíssimo. Não vai ser aquele campeão que você fala assim, se tem mais 3 rodadas. Porque não tem concorrente. Não tem concorrente. Então, não tem ninguém fazendo mais. Esses méritos que eu destaquei aqui são méritos muito mais palpáveis numa competição de pontos corridos. É por isso que a gente está falando desses méritos, nos pontos corridos. Uma Libertadores se perde numa noite, como o Palmeiras perdeu. Num lance. Sim. O Palmeiras esteve a um lance de ir para os pênaltis. 1 minuto que aguentasse ali, até nos pontos corridos, a coisa mais uma vez seria vingado com uma presença tripla em final de Libertadores. Agora, para o futuro, algumas questões precisam ser pensadas. O Scarpa já não ficará, a gente já viu que o Tabata não é Scarpa, não é Veiga, então aí é um outro momento. O Palmeiras precisa pensar no que vai fazer na vida lá na frente. Para esse brasileiro, manutenção muito além de competente. Deixa eu só... chamar atenção para um detalhe aqui, o Zupac aqui no meu lado já disse, acho que mais alguém falou na bancada também, não tem concorrentes. Gosto isso dessa também, isso também por conta do que o Palmeiras está fazendo. Sim. O Palmeiras faz um campeonato que em determinado momento, por exemplo, de repente o Dorival, para o jogo contra o Palmeiras, falou, olha, a diferença que o Palmeiras já colocou na frente não me permite arriscar mais do que eu já arrisquei, né? Então, acho que essa questão também não dá para ser contextualizada dessa forma, mas é ótimo o seu ponto e até imagino que o Zupac analisou nesse sentido que o Palmeiras não tem concorrente pela sua máxima competência e pela regularidade, né? Pela regularidade. Se a gente analisar no papel o que os times poderiam render, esse talvez seja um dos campeonatos com a maior imprevisibilidade. Em que um Atlético Paranaense poderia ser cotado, e tem jogado para isso, está na 3ª posição. Em que o Inter não é um elenco ruim, se a gente olhar ali a qualidade. O Corinthians é um time que está na final da Copa do Brasil, um time que se reforçou muito, investiu. O Flamengo, a gente não precisa nem dizer. O Atlético acaba sendo um vexame pelo que se imaginava, pelo que não conseguiu produzir como atual campeão. Então tem muito adversário que poderia estar ali na cola do Palmeiras e que não consegue chegar, porque esse time do Abel, mesmo quando não é brilhante, vai lá e marca 3 pontos. Então, e isso é muito difícil. Hoje, por exemplo, o Palmeiras consegue fazer algo que só times com muita maturidade tática e emocional conseguem, que é, primeiro, superar uma expulsão. E quando o adversário dá a mínima brecha, e o Santos deu, porque assim que a expulsão do Danilo, o Orlando Ribeiro, técnico do Santos, tenta botar o time um pouquinho para frente e talvez aí ele tenha pagado por isso. Ele coloca o Ângelo... Pode tirar o talvez. Ele coloca o Ângelo no lugar do Lucas Braga. O Lucas Braga, ele hoje no Santos joga mais como... Ele faz recomposição. No ataque é praticamente nulo. Entra o Ângelo para tentar dar um poderio maior na frente... E entra o Carlos Sanches, que já não tem uma intensidade alta, mas melhora o nível técnico do time. Mas isso dá os espaços suficientes para o Palmeiras encontrar o seu gol. Então, consegue, mesmo num cenário adverso, se aproveitar dessas pequenas brechas dos adversários e pontuar e ganhar, vencer nesse contexto. Então, por isso, a gente tem de valorizar, sim, o que o Palmeiras tem feito, porque... E não são todos... Se a gente pegar a campanha inteira do Palmeiras, a gente vai encontrar jogos com uma regularidade muito maior, em que o Palmeiras jogou bem no primeiro e no segundo tempo, em que mereceu até ganhar por mais gols. Mas, nos 2 últimos jogos, pelo recorte recente, poderia ter sido um Palmeiras um pouco mais intenso. E concordo com o Celso. Pela vantagem que tem, não precisa fazer tanto esforço como os concorrentes. Quando a gente fala da concorrência, né, eu acho curioso a gente olhar. O Palmeiras não é o melhor time do Brasil no papel. O Palmeiras não joga o melhor futebol do Brasil.
mas o Palmeiras ele é consistente dessa maneira. Então, quando ele joga bem, ele vence. Quando ele joga mais ou menos, ou ele vence ou ele empata. Quando ele joga mal, ele no mínimo empata também. Difícil perder. E por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil. O Flamengo vive uma irregularidade enorme nesse campeonato, porque o começo do campeonato era um Flamengo ruim, nas mãos do Paulo Souza, e a hora que o Flamengo foi com um time bom, como se espera que ele seja, que ele fosse, no caso, ele se divide entre as Copas. Então, no Campeonato Brasileiro, é um time extremamente irregular, embora tenha feito partidas encantadoras. O Fluminense, que para mim joga um futebol melhor do que o Palmeiras, é um time que não consegue se manter consistente o campeonato inteiro. E os demais, o Atlético Mineiro, enfim, o Atlético Mineiro é o baixo astral, né? É a grande depressão da temporada. E o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Inter não são times para brigar pelo título. E o Palmeiras se mantém consistente. Eu acho que essa vai ser a marca do campeão brasileiro. Ele foi muito interessante em alguns jogos do primeiro turno. Acho que, assim, de cabeça, o último jogo realmente interessante que eu vi do Palmeiras, que eu achei que o Palmeiras jogou muito bem, foi contra o Inter. O Inter teve momentos de reação. Fez o gol no finalzinho. Mas foi um jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom. Foi no nível quando o time tinha mais força física na visão do próprio Abel. Mas é um time consistente. E no campeonato de 38 rodadas, enquanto os outros têm a irregularidade como marca, quem tem a consistência está um passo à frente. E só um detalhe, Pietro. Sabe quem está assistindo o programa? Quem está assistindo? Mensagem para ele? Antero Greco. Antero Greco. Então eu vou dar uma informação. Beijo, Antero. Beijão. Vou dar uma informação para o Antero, porque o Antero já sabe, mas não custa lembrar que o Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, 44 gols. O segundo melhor ataque tem Fluminense e Flamengo, 42 gols cada. E o Palmeiras só tomou 19 gols. O Flamengo tem a segunda melhor sistema de marcação, tomou 24 gols. Quer dizer, o Palmeiras tomou 19 gols em 27 jogos. Ou seja, pode não ser o melhor futebol do Brasil. Pode não ser o melhor time ou o melhor elenco do Brasil, mas é de longe o melhor time do campeonato. A gente está falando do campeonato brasileiro. Dentro do campeonato brasileiro, esse Flamengo maravilhoso, cheio de encantos meu, era também o Flamengo do Paulo Souza. Esse Fluminense do Diniz tem altos e baixos. O Corinthians teve todos os problemas que a gente sabe. O Atlético Paranaense, até porque dividido, e também quantos técnicos não passaram pelo Atlético Paranaense até acertar a vida com o Filipão, né? Tudo isso tem um preço. O Palmeiras é o melhor time do campeonato. A gente está falando do campeonato. Você não precisa ser o melhor time do país, nem o melhor elenco do país. Está aí o Atlético, que está entre os melhores elencos, melhor time, melhor tudo, e a grande decepção do ano. Né? Eu só acho que é uma via de duas mãos, viu, Brelha? O Palmeiras muito competente, mas na via dos concorrentes, esse ano nós temos a mais acirrada disputa pelo vice-campeonato. Sim. Pelo título nós não temos, não. Deixa eu fazer uma colocação aqui, outra para vocês. Em algum momento, assistindo o jogo, vocês pararam para refletir, falaram, agora não seria a hora para colocar o Endrick na partida? Teve esse momento que passou pela cabeça de vocês, assistindo o Clássico, ou ainda não? Talvez esse momento tenha existido no 0-0, enquanto estava 11 contra 11. A partir da expulsão, ficou claro que o Endrick não entraria, porque se o Abel tivesse que fazer alguma mexida, se o time tivesse mal e ele tivesse que mexer, seria para segurar, porque o Santos estaria em cima. Foi quando ele tirou o Scarpa. Isso, colocou o Gabriel Menino. E ele colocou o centroavante que fez o gol da vitória, né? Merentiel. O Merentiel, que tinha dado uma bicicleta a la Rony pouco antes e quase fez o golaço. Quase. É que o gol do Merentiel foi um gol muito bonito. Já tá com moral, hein? Já tá marcado. Muito bonito. Então, ali não encaixava o Endrick? Ele Leônidas. Pois é, mas ele colocou o cara que fez o gol, né? Pra falar que ele tá errado? Não tá errado. Mas claro que não. Se a coisa não acontece, imagina a vida do Abel colocando o Merentiel e o Santos vencendo depois da expulsão. Merentiel não marcando gol. Ia escutar bastante. É uma pena, porque a gente está tão escaldado que esse lado moleque do futebol que todo mundo tem, né? Todo mundo gosta, todo mundo gosta de fazer essas suposições. A gente, como analista, já está tão escaldado em saber que a cabeça do técnico não é assim. O técnico não vai fazer isso. Toda vez a gente fala, né? Não, mas pensando com a cabeça do técnico, pensando com a cabeça do Abel, eu não achava que ele ia colocar o Endrick. Em nenhum momento? Que ele fosse. No jogo de hoje, não. Eu acho que a ideia de levá-lo para o banco não era para colocá-lo num plano inicial. Era mais para acostumá-lo a esse ambiente, para acostumar a torcida com a sua presença, sem que ele tenha que entrar. Começou a treinar essa semana, né, com os profissionais. Foi elogiado. Nesse ambiente que você está dizendo. Então, a minha curiosidade é... Adaptação, acho que essa era a palavra, adaptação. Então, eu concordo contigo, Zupac. Então, eu acho que se ele não iria olhar para o Endrick como um cara para mudar o jogo. Mas 2-0... 35 minutos do segundo tempo. Aí, nesse cenário, está falando de adaptação. Então, se estivesse, você poria. Eu acho que se ele levou o jogador para o banco... Mas no 0-0 você não adaptação.
Então, eu entendo, eu tenho que pensar sobre a perspectiva do Abel. Primeiro, ele vê o jogador treinar. Segundo, ele deve entender como o jogador está reagindo no ambiente do futebol do time de cima, porque é muito diferente. Quem acha que o jogador sai da base e é certeza, porque na base destruir que ele vai resolver no time principal, está enganado. Está enganado. Pode até resolver. E eu acho que o Endrick é um dos caras que mais tem chance de dar certo. O Endrick é uma enorme promessa. O Endrick pode se tornar um jogador em nível muito alto no futebol mundial. Pode se tornar uma estrela do futebol mundial. Eu não duvido de nada disso. Porque o que ele faz é impressionante. Mas ele vai ser testado muitas vezes até chegar lá. E ele vai ter que desenvolver coisas que ele não precisou desenvolver quando ele jogava, ou quando ele ainda joga, né? Nas categorias de base do clube. Porque vai jogar essa semana a decisão. Porque é muito diferente. Mas é muito diferente mesmo. Você pegar qualquer jogador, eu pego o nível mais alto do futebol, pego o Cristiano Ronaldo, vou dar um exemplo, jogar lá para cima. O Cristiano Ronaldo chega no United, é um jogador, aí ele é um cara que marca ali pela direita, que faz os seus gols, vai aprendendo a lidar, e ele deslancha, quando tinha uns 27, 28 anos de idade, quando ele começa a virar a máquina de fazer gols. Messi já começou um pouco melhor, Messi é gênio, né? Você pega o De Bruyne, por exemplo, era o De Bruyne no Chelsea, aí vai desenvolver, pega o Neymar no Santos, pô, driblava muito, caía muito fácil, foi melhorando, então o Endrick tem as etapas a serem cumpridas. O treinador tem que colocar esse jogador para mudar partidas do Campeonato Brasileiro quando elas estão difíceis e com o time com o jogador a menos? Eu acho que não. Então eu entendo, Abel. Até pode, mas o papel dele não é esse, né? Não é isso que pede o momento do Endrick. Ele até pode. E aí, se ele entrasse numa situação adversa e mudasse um quadro, seria muito a prova de como ele é diferente e ele aparenta ser. Mas eu acho que o roteiro da evolução do Endrick não é ter esse papel. Né? Seria incoerente da parte do Abel ter segurado até aqui, ter feito de forma gradual e colocar o Endrick para resolver um clássico. E não deixa, por mais que o Santos não esteja nos seus melhores momentos, é um clássico, tem rivalidade. E o Merentiel resolveu o jogo. É isso. Ou seja, o técnico está certo. A escolha dele foi acertada. É isso. E também não precisava, não era um jogo de vida ou morte. E aí, se fosse um jogo de vida ou morte, aí é que eu acho que ele é mesmo. O Abel tem um plano, mais uma vez, para tudo na vida. Ele tem um plano para o Endrick. O plano dele é o seguinte: primeiro passo, relacionou. Acaba, grita contra relacionar ou não o jogador. Segundo passo, ele entrará numa condição talvez de menos holofote, de menos cobrança. Terceiro passo, entrará mais, ganhará mais tempo. É isso que está sendo projetado para o garoto desde que ele falou que o menino tinha que ir para a Disney. O melhor para o Endrick é entrar quando o Palmeiras já tivesse sido campeão. Um cenário parecido com o que alguns garotos entraram no ano passado, quando o Palmeiras estava olhando só para a Libertadores. Isso. O Abel resolve poupar ali na reta final. Giovani, os meninos começaram a entrar. Sim, e ali, depois até que o Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores, o Abel dá férias, já pensando no Mundial, e tem de ser um cenário parecido. Vai jogar leve, sem o peso, e aí com o Palmeiras já campeão também, o ambiente de pressão muda, porque nesse cenário, as pessoas sempre imaginam o Endrick entrando, fazendo gols, um novo super craque do futebol brasileiro, mas a gente precisa trabalhar, e o técnico principalmente, com um cenário diverso, em que as coisas não acontecem como se espera. Imagina um Endrick ficar marcado por perder um gol que pode complicar o Palmeiras na briga pelo título. Então, não precisa ser assim. Por isso citei que o time está ganhando 2-0, faltam 10, 15 minutos, o time que controla bem o jogo, ele entra, time certinho, situação confortável, a bola vai chegar, tá leve, né? Quer fazer o gol, aí de repente faz um gol, acha um passe, vai se adaptando ao futebol, o jogo um pouco mais brusco, né? Bem mais brusco, que é o jogo do time de cima. E aí ele vai se acertando aos poucos e pode ali colocar o que ele tem de melhor no futebol e ir crescendo e sendo testado gradativamente, não ele chegar ali para, de repente, sair do banco para resolver um clássico com o estádio lotado, né? Com o time com o jogador a menos, sendo que o time é líder do campeonato e nada faz alguém que racionalmente olha o futebol acreditar que o Palmeiras vai perder esse título. Eu tenho o lance do Danilo para mostrar, da expulsão do Danilo, mas particularmente eu acho que não dá nem para discutir se era ou não para expulsão, né? Pelas imagens que eu vi, eu quero saber evidentemente a opinião de vocês, mas eu iria além dessa discussão se era ou não para expulsão. A questão é a seguinte: o Palmeiras não está tendo muitos jogadores expulsos? No caso, hoje não foi nem só os jogadores, né?
O técnico também, né? Mas sim, a resposta é sim. E por mais que a gente tenha visto o Palmeiras sair bem dessas situações, né, não tão bem contra o Atlético Paranaense, mas o Palmeiras tem se virado bem com um homem a menos, isso não pode acontecer toda hora, né? Porque chegarão outros momentos em que o Palmeiras não conseguirá sair bem, né? Então, assim, o Danilo ainda é reincidente, né? Porque o Danilo foi expulso contra o Atlético Mineiro, né? E o Palmeiras correu um seríssimo risco ali. E as 3 expulsões dentro de casa. As 3? O Allianz, né? As 4, na verdade, né? 2 contra o Atlético Mineiro, 1 contra o Atlético Paranaense e a de hoje. Então, são 4 expulsões, 2 do Danilo, 1 do Scarpa, 1 do Murilo, todas dentro de casa. Então, isso é um ponto a ser visto, assim. Acho que o lance de hoje, a imagem em slow, ela é mais forte do que a imagem na velocidade normal. Né? A imagem em slow, você vê o pezão do Danilo contra o tornozelo do Soteldo e fala, nossa, que risco enorme. Na velocidade normal foi menos, mas foi uma entrada imprudente e ele não pode cometer esse tipo de erro, porque ele coloca sob risco o trabalho da equipe, né? E eles sabem que eles estão passando por esse momento de instabilidade em alguns jogos em relação a esse controle das entradas, né? Isso não acontece de novo de expulsão dele na Libertadores da América e hoje, por conta do rendimento dele, que caiu um pouquinho depois da convocação? Um pouco deve pesar, sim. Um pouco deve pesar. Eu acho que a Libertadores tinha muito da carga emocional do jogo. Hoje o jogo estava um jogo pegado, ali um jogo de Campeonato Brasileiro, pontos corridos, mas a carga emocional não explica essa decisão equivocada. Porque eu não acho que ele... Eu tenho certeza que ele não tentou pisar no Soteldo. Ele tentou fazer o desarme. E aí ele errou na hora de pensar, de raciocinar a jogada, de entender o tempo da jogada. É muito claro que ele não vai conseguir. E ele erra no início, né? Porque a bola era dele. Sim, ele perde na passada, o Soteldo passa à frente, e aí para tentar recuperar do erro ele comete a falta. E talvez tenha influenciado ainda mais, porque é um jogador novo. Não é impossível. Eu até acho que está carregando o erro da Libertadores ainda. Da Libertadores? Porque eu acredito que ele vendo o jogo contra o Atlético Paranaense, ele fez falta ali. Mesmo não sendo a melhor versão dele como jogador, ele fez falta ali. Ele não jogou as semifinais da Libertadores. Agora, de todas essas expulsões... Ele está carregando aí. Então, ele comete um erro dessa bola, desculpa, professor, no tempo de bola, em que está puxando o contra-ataque do adversário, estádio cheio, e fala, preciso fazer o desarme. E aí toma uma decisão equivocada. Então, e era o Soteldo, né? Muito veloz. A gente falava do Endrick. Em direção ao gol. É o processo de amadurecimento de outro jogador muito promissor na posição, que vai ter altos e baixos, e aí está aprendendo com os erros. Ainda bem para ele que o time consegue ganhar jogos, porque se perde jogos e perde o título, fica marcado. Sim. Entra naquela discussão, professor. Era o Andreas Pereira, né? No Flamengo, né? Do Flamengo. Esse é o único lance das expulsões recentes do Palmeiras que envolve a dinâmica do jogo. O resto foi falta besta na lateral, que podia ter sido evitada. Aqui não. Aqui, as outras expulsões? As outras expulsões. Todas as outras. Essa é a única que envolve um lance. O Palmeiras não estava achando esse jogador que foi caçado aí, que é o Soteldo. Ele perde a bola, ele vai à caça por trás. É expulsão. Agora, é a única que envolve, de uma maneira ou de outra, você vai falar da cabeça do jogador, mas é dinâmica do jogo. É falta para parar lance, que pode sair gol. O resto, imperdoável. Inclusive é do Scarpa, que muita gente passou pano. No mesmo jogo. Não, mas ficou nervoso porque não deu uma falta nele. Um profissional não pode fazer aquilo. Então, eu separo esse joio desse trigo. Eu acho que essa expulsão de hoje é a única que envolve dinâmica da partida. Nas demais, eu acho todas elas mais imperdoáveis do que essa. Essa ainda tem essa questão do jogador, que realmente ele erra o lance. Era o jogador do Santos que ameaçava o resultado do Palmeiras durante toda a partida. É o Soteldo. O Soteldo ia na direção do gol. Do ponto de vista da expulsão, nada a contestar justamente por causa disso. É uma falta por trás. Mas eu faço essa distinção. Eu acho que mais condenáveis são todas as outras expulsões. Aí onde ele foi expulso, muita gente na dinâmica de um jogo de futebol Celso, eu até concordo que ele deveria fazer a falta. Aí era uma falta para parar a jogada e tomar o cartão amarelo. Só que ele erra na proporção, ele erra na forma como faz a falta. E vejo que a queda de rendimento do Danilo tem muito a ver com fases que alguns jovens do Palmeiras têm vivido. Ele não é o primeiro a passar por essa oscilação, a passar por um período de questionamento. Alguns nem ficaram.
Pois é. Então, Padre aqui de Paula. E alguns estão em fase de recuperação, como o Gabriel Menino. Desculpa te interromper, mas é que eu vou jogar exatamente para você, né? O Abel vai falar já aqui no Linha de Passe, Boa. O Abel Ferreira. Mas eu já quero antecipar o que ele disse. Aspas, então, do Abel Ferreira. Sobre o Danilo, já que é essa discussão, eu te interrompi e vai para você. Diz o Abel, acho que o Danilo fez muito mal em ir para a seleção. Na ocasião, conversei com o clube e expressei minha opinião sobre ele ir, mas não sou eu quem mando. Agora está numa fase menos boa, mas já viveu grande fase e isso faz parte. É algo que não dá para controlar, porque ao contrário do Pedro, por exemplo, o Danilo não foi chamado para sub-20, sub-23, para a seleção olímpica. Ele foi chamado para a seleção principal. No ciclo de Copa do Mundo, às vésperas do torneio. Pois é. Nenhum jogador recusaria, muito menos o clube teria poder para não liberar o Danilo. Então, nesse aspecto, não foge a alçada do clube, também do atleta. Qual jogador vai recusar uma convocação para a seleção principal? Ano de Copa. E aí a gente vai repetir o raciocínio do Gabriel, do que aconteceu com o Gabriel Menino. Ele se deslumbrou porque foi para a seleção. Isso acontece com qualquer atleta, com qualquer um. Você é jovem, de repente você está na seleção brasileira, no time principal. Você vai sair um pouco da casinha. Do lado de estrelas do futebol mundial. Sim. Ele é fã desses caras. Pois é. E ele quer jogar do lado desses caras. Não existe nada mais humano e natural que o jogador se deslumbrar num cenário desses. O clube precisa, de alguma maneira, se blindar e blindar os seus atletas disso. Tentar oferecer mecanismos para que eles possam continuar focados, concentrados. No caso do Danilo, por exemplo, eu nem condiciono tanto a seleção. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, antes do meio do ano, já se antecipou. Não, o Danilo não sai na metade da temporada. O Danilo nós vamos segurar. Foi antes de um jogo da Libertadores América que ela falou. Sim, eu também não me recordo. Vivo. Pois é, foi e deu uma declaração espetaculosa ali, midiática. Isso entra na cabeça do jogador de alguma maneira. Por mais que ele tenha o staff, que ele tenha a família, ele vai sentir que está na crista da onda. Então é preciso que o Palmeiras observe o que tem acontecido com vários jovens da base. É o caso de Patrick de Paula, Gabriel Menino, que está se recuperando, o Danilo, e consiga se prevenir. E às vezes não vai conseguir. E é preciso que o treinador trabalhe com a cabeça para não deixar, para de alguma maneira o Danilo reencontrar o seu caminho, e ele vai reencontrar em algum momento, porque tem muito talento, tem muita qualidade, mas para que o clube não ajude a colocar mais lenha na fogueira. Esse tipo de declaração do Abel ajuda a diminuir a paciência da torcida com o jogador. Então, o técnico, nesse momento, tem de internalizar, chamar, conversar, como ele fez com o Gabriel Menino. O Gabriel Menino até demonstra gratidão ao Abel por ele ter conversado, por ele ter sido compreensivo. Então, eu vejo que ele pode usar mais disso, mais do interno e menos do externo, para recuperar o Danilo também. Acho que a gente tem que respeitar, né? Claro, é ele que convive com o rapaz. Se ele está falando isso, ele tem mais elementos do que todos nós aqui. Agora, me causa estranheza essa relação tão direta. É uma relação tão direta, acho que não ajuda. Acho que não ajuda. Como falou o Breler, só aumenta uma possível impaciência. Eu acho que teria outros caminhos para se tratar essa questão. Não relacionar diretamente com a seleção brasileira. Não entendi o caminho alternativo que ele parece sugerir aí. O que ele sugeriria nessa conversa com a diretoria? O máximo que o clube poderia fazer é alegar uma lesão do jogador. Né? O que não é ético. O que não é ético. O que não é honesto. Pois é. Né? Agora, a convocação não pode ser ruim. Desculpa, a convocação ela tem que ser comemorada. Né? E eu me lembro que quando o Danilo foi, e o Danilo só foi... Foi no dia 18 de maio, antes do jogo contra o Emelec. Que a Leila falou, tem reforço? Tem. O Danilo não vai embora. E o Danilo foi convocado, se eu não me engano, era a data FIFA, que era próximo à final da Champions League. E o Real Madrid e o Liverpool, Casemiro e Fabinho, estavam convocados. E um deles não...
O Tite, acho que o Casemiro... Não, o Fabinho voltava de lesão, o Tite estava em dúvida em relação à condição física dele, os dois chegariam mais tarde por causa da final da Champions, não sabia como eles voltariam fisicamente e convocou um volante a mais para ter ali. E esse volante a mais era o Danilo. E a convocação ela foi justa, porque o Danilo mereceu ser convocado. O Danilo é uma grande revelação do futebol brasileiro. E eu me lembro que, à época, o Tite foi muito criticado porque não pôs o Danilo para jogar. Sim. Por quê? Levou o cara, sei lá para onde? Só para ele viajar? A convocação não pode ser ruim. A seleção não é ruim. O ambiente dessa seleção, especialmente dessa, é um ambiente muito bom. É um ambiente muito bom de pessoas que gostam muito de estar na seleção. Então, assim, o problema não está na seleção. Isso eu posso garantir. Talvez o Palmeiras identifique algum problema no Danilo em relação a essa assimilação do todo, da juventude e tal. Agora, ser convocado não pode ser o problema. Isso, para mim, é o ponto. Teve uma outra expulsão no Clássico no Allianz Parque, já no finalzinho da partida, do próprio técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Confesso a vocês, eu não sei a razão pela qual ele foi expulso. É isso que eu queria entender. Né? Eu não sei porquê, eu sei que ele estava bravo. Do que ele está reclamando tanto, é isso que eu queria entender. Qual a razão? Então ele está ali, perto do assistente. Ele está falando um monte para o assistente, isso é muito claro. Né? Dá para... A gente vê que está reclamando. Ele caminha uma hora lá em direção ao assistente, falando. Ali, ó. Fala. Agora, eu queria entender qual é o motivo da reclamação. Qual o motivo da reclamação? Por que da reclamação? Birner, ele próprio disse, naquela entrevista que ele deu, foi no Roda Viva, né? Foi. Sim. Ele precisa se controlar. Ele precisa se controlar um pouco mais e tudo mais. Falar com a Monja A Coen. temperatura sobe pra caramba ali na linha lateral do campo. Né? Então, se justificando ou não, né, seria bom que ele tivesse um controle eu digo melhor, o seguinte, se isso não passa para os jogadores de um jeito negativo, se os jogadores não se incomodam, não falam, olha, o treinador vai faltar em tal jogo, se os jogadores não ficam mais pilhados do que deveriam e aí acabam sendo expulsos de maneira desnecessária, não injusta, de maneira desnecessária, as expulsões dele não têm interferido nos resultados da equipe, tá? Mas é óbvio que o ideal é que o técnico termine em campo. Isso é muito não, mas simples de ser até por uma entendido. questão básica, Birner. Como você vai repreender um jogador como o Danilo se você comete esse mesmo tipo de falta? Porque é semelhante. É o técnico e até... A gente sabe que ali na beira do campo tem muito nervo envolvido, as pessoas às vezes perdem a cabeça, mas em não dá tese pra comparar, né? O papel, é alguém que precisa ter mais controle que alguém que... mas um jogador expulso versus um técnico expulso, para mim, são ausências de natureza completamente diferentes. Você jogar com um a menos... Não, sem dúvida. Eu acho que é muito diferente. Não, sem dúvida, mas por uma questão hierárquica, de você chegar no jogador e falar, olha, isso aqui não dá para fazer, você precisa ter mais controle emocional, mas você precisa passar uma imagem também de autoridade para isso. Você acha o Atlético Paranaense competitivo? Muito, né? Em termos de... Sim. Filipão não estava no banco. Não, na semifinal da Libertadores. Eu acho que é possível, sim, fazer a cobrança perdendo a cabeça e fazendo aquilo que você não quer que o jogador realize. Porém... Concordo contigo, se você consegue manter o nível de concentração ali para não fazer a mesma coisa, você passa um recado para os jogadores também que, olha, estou irritado com vocês, estou aqui me segurando. Mas não acho que uma coisa seja tão... O que eu acho que prejudica é essa ideia que às vezes o Abel passa de que está todo mundo me perseguindo, todo mundo contra mim. E aí os jogadores compram esse barulho e podem entrar menos equilibrados mentalmente Perfeito. do que deveriam. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu realmente acho que ele precisa, ele também acha, né? Que ele precisa se controlar mais. Assim, o número de cartões de amarelos e de expulsões do Abel é um número incompatível com a importância que ele tem dentro do clube e do futebol brasileiro. Isso é incompatível. Ele é reincidente. Antes do campeonato começar, a gente fazia um cálculo aqui de 38 rodadas. Se a cada 3 ele é suspenso de um jogo, coloca isso no final. Ele já entrou pendurado com 2 amarelos hoje. Ele está sempre então, pendurado. Esse gancho é perfeito. Tem um detalhe, ele realmente já reclamou bastante. Sabe a quantos jogos ele não era expulso? A quantos? 52.
bastante jogos. Ganhou crédito, professor? Que ele não era expulso. Ganhou crédito, 52 professor? jogos. E o que ele é, todo jogo, aquela expectativa, olha, ele vai, olha o juiz em cima dele, olha a comissão técnica dele, não é só um problema dele. A comissão técnica dele teve caso que quem tinha que substituí-lo também não podia, porque estava suspenso. Tem alguma coisa no ar. Fora esses números da não expulsão, e aí tem vários explode, não tem nada, fatores. não é? Eu acho que é um Depende excesso do de competitividade. hábito. É um excesso de competitividade. Mas até aí, a competição é para todo Não, mundo. mas eu acho que está errado. Eu acho que isso tem que ser controlado. Se você for fazer um ranking de técnico chato, que fica no pé de juiz, tá ele, tá o Mano, Sim. são os de sempre. Cuca. Assim como eu acho que Tá todo mundo errado. o Abel Não ele pode. tem dificuldade de assumir as derrotas, né? O Palmeiras geralmente perde por causa de outros. O Abel tem dificuldade para explicar as derrotas. E eu acho esse um ponto ruim. Mas eu também acho que ele vem na decorrência da sede absurda. Ele é tão obstinado por vencer, tão louco por vencer, que ele tem dificuldade de assimilar a derrota. Isso, de alguma forma, não ajuda também o elenco? Talvez, acho que mantém. Né? Assim como eu acho que esse descontrole dele à beira do gramado vem de um excesso de competitividade. Mas ele tem que achar alguma forma de controlar isso, porque em algum momento isso pode prejudicar seriamente o Palmeiras. É isso que eu acho. E não é de hoje, né? O presidente anterior do Palmeiras esteve aqui no ar com a gente, eu perguntei isso. O Gagliotti? O Gagliotti concordou, falou, é um problema dele. Agora Você não não pode acha que ser ele, essa coisa, você, ele é você assim não acha, mesmo. Você não acha que desde a chegada dele até hoje ele já melhorou bastante com isso? Bom, esses números de 52 jogos acho que sem sim. ser expulso já Eu são uma acabei prova disso. vendo Todos estamos aqui, aprendendo, então. inclusive ele. Agora, no dia a dia, mesmo nos jogos em que ele não foi expulso, pergunta para o torcedor palmeirense a apreensão que é acompanhar um jogo vendo o Abel sempre se expondo a possíveis expulsões, a possíveis atritos com todos os árbitros, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, são todos os árbitros. Não, é indefensável. Um árbitro, você não pode começar um campeonato contando que o seu técnico vai estar suspenso a cada 3, 4 rodadas. E é isso que vem acontecendo hoje em dia. Em muitas vezes, o Abel tem razão em reclamar. Ele reclama por alguma razão factível. Ele é injustiçado no campo por alguma marcação, reclama, mas Isso exagera, aconteceu sobe também, muito o tom. E aí quando ele diz, nossa, mas eu não posso falar nada, ele de fato passa dos limites, como o Sampaoli passava, enquanto esteve no futebol brasileiro, elevava demais essa temperatura, o comportamento ali à beira do campo. Técnicos teatrais, eles interpretam. São sanguíneos, né? Mas dá para... No bom sentido da palavra. O Filipão, por exemplo, a gente já cansou de ver destemperos do Filipão e como um técnico vivido, foi expulso na semifinal da Libertadores, mas em vários momentos ele levou ali e ali na conversa e tal, mas não cruzava essa linha. Então até de vivência, de experiência para o Abel, acredito que ele está aprendendo a modular, mas precisa, de fato, como o professor disse, achar esse meio termo, porque não dá para continuar com esse comportamento muitas vezes intransigente. Mesmo tendo razão, nada justifica um chilique partir para cima do quarto árbitro como ele foi. Ele se expõe demais mesmo quando não é expulso. Isso é ruim, porque os árbitros, embora os árbitros não devessem fazer isso, você cria fama, né? O árbitro já sabe que jogo que envolve a equipe do Abel já fica com a lupa desse tamanho em cima do técnico. Isso não é bom. Antes da gente falar do clássico Flamengo e Fluminense no Maracanã, com a vitória do Fluminense por 2-1, o Zupac, ainda sobre o clássico do Allianz Parque. E o Santos, hein? O Orlando hoje dirigindo o time do Santos. Eu gostei do Santos. Mudança. O jogo fez um Santos muito digno. O Santos não ficou acuado, se defendendo e esperando uma bola para matar o Palmeiras no contra-ataque. Em vários momentos, o Santos tentou jogar, né? E a própria escalação, como a gente falou do Orlando, mostrou. Então, era um Santos que tinha 4 jogadores de característica ofensiva. O Lucas Braga, que acho que não fez um bom jogo. O Lucas Barbosa, que acho que não fez um bom jogo. O Lucas Braga pela esquerda, o Marcos Leonardo à frente e o Soteldo por trás. Eram 4 jogadores com essa característica. Se esperava inicialmente no 4-3-3, né, com o meio-campo com o Zanocelo, o Camacho e o Carabarral, com um homem a menos dessa característica, né? O Lucas Barbosa foi a surpresa. Então ele bota o Santos à frente. Em vários momentos do jogo, o Santos conseguiu trocar esse protagonismo com o Palmeiras, esbarrou nas suas dificuldades.
dificuldades e na consistência, né, na força do Palmeiras, nessa regularidade que o Palmeiras tem para vencer os jogos, mesmo quando não atua de maneira tão destacada assim. Mas acho que para o Santos foi uma atuação importante em termos do futuro, né? O Santos passa por semanas muito complicadas, né? Toda essa grande bagunça que virou o departamento de futebol do Santos, sem técnico, sem executivo, com o presidente querendo contratar o Luxemburgo para ser gerente e o Luxemburgo fala, não, eu venho para ser técnico. E o BKSS? Aí ele fala, não, tá bom, então você vem para ser técnico. Mas o conselho de gestor fala, não, ele não vem para ser nada, ele fica onde ele está e a gente fica onde a gente está. Então toda essa bagunça expõe muito o Santos, né? E nesse momento você enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, é um perigo, é um enorme perigo. E o Santos se comportou bem no jogo de hoje. Eu acho que esse, assim, não foi tão bem como o São Paulo contra o Flamengo, que foi um exemplo de uma boa atuação com derrota, né, no Morumbi. Mas o Santos se comportou bem e tira e sai com alguns aspectos importantes para seguir o campeonato com menos sofrimento. Se o Santos conseguir replicar a atuação que teve hoje em outros jogos, o fim de campeonato do Santos será menos sofrido do que os mais pessimistas imaginam. E aí vai brigar pelo quê, então, Santos? Hoje está na 11ª posição, baseado no que disse o Zupac aqui, se você concorda. Antes de tudo, pela manutenção da Série A. E começa, talvez, uma Sul-Americana. Libertadores em fase de grupo eu acho difícil. Em fase de grupo, não. Libertadores, no geral, acho difícil. Mesmo sendo um G8, e vai ser G8. Vai ser G8 de novo. É complicado, porque difícil. tem muitos limites, né? O time tem muitos limites. Um dos méritos do Orlando hoje foi aproveitar da melhor maneira possível o seu melhor jogador, que foi o Soteldo. Com isso, ele incomodou o Palmeiras o jogo inteiro. E o Santos não tem feito bons clássicos contra o Palmeiras. No primeiro turno até fez um bom clássico na Vila Belmiro, mas eu acho que o de hoje, dadas as circunstâncias, que o Sopac já levantou aqui, né? Com Luxemburgo, sem Luxemburgo, um departamento de futebol sem departamento de futebol, com o conselho gestor entrando em momentos depois de coisas acertadas, considerando tudo isso, eu acho que esse foi o melhor clássico do Santos contra o Palmeiras desde muito tempo. Eu também gostei do Santos, acho que o futebol de hoje, se repetido, dá bastante tranquilidade ao Santos para continuar na primeira divisão. A diferença de 6 pontos para o Avaí, que é o time mais bem colocado entre os que seriam rebaixados hoje. Curitiba também tem 28 pontos. Olhando o futebol que essas equipes jogam, as que estão abaixo, muito difícil imaginar o Santos rebaixado. Então, acho que a primeira meta da temporada está cumprida. A segunda, pelo que dizem está acontecendo, é que o presidente está diminuindo as dívidas da equipe, né, para que o Santos consiga se recuperar financeiramente e no futuro poder ter um pouquinho mais de investimento na sua equipe principal, não perder jogadores do jeito que vinha perdendo até por quase nada, como na saída do Soteldo, por exemplo. Na outra vez, quando não conseguiu nem pagar para o Atipato o que era necessário, o Soteldo acaba saindo do Santos. E aí eu acho que é brigar por uma vaga na Sul-Americana, em princípio, e depois, se der, por uma vaga na Libertadores. Se tivermos G8, são 5 pontos. A vaga na Sul-Americana é bem factível para o Santos. Sim, está bem factível. A Libertadores, se tivermos G8, o América seria o 8º colocado hoje, tem 39 pontos, tem 5 a mais que o Santos. América e Santos, dá para tirar 5 pontos? Dá para tirar. Dá para brigar. Entre eles tem o Goiás, o Botafogo, o Bragantino tem a mesma pontuação do Santos e o São Paulo, que talvez consiga a vaga via Copa Sul-Americana, também tem a mesma pontuação, ou seja, dá até para sonhar com uma vaga na Libertadores, mas tem que repetir o nível de jogo que mostrou hoje. Eu também achei que o Santos foi bem. Esse é um desafio, né? Porque repetir esse nível, inclusive de motivação, de um clássico contra o Palmeiras, não é fácil. Alguns achados, como o Soteldo livre lá na frente, funcionam contra o Palmeiras. Contra outros adversários, eu, por exemplo, acho que vou começar a ter saudade do Soteldo quebrador de linha. O Soteldo mais para o lado ajudando de uma outra maneira. E aí o cobertor fica curto. Percebe-se que o elenco do Santos, ele tem esse problema de qualidade, né? Mesmo num clássico como o de hoje, tivesse mais um ou outro jogador como o Soteldo, daria para fazer mais barulho ainda do que fez. Então, essa conta acaba sendo cobrada sempre lá na frente, né? Não dá para a gente colocar essa condição de jogando como jogou contra o Palmeiras, ou eventualmente joga contra um Flamengo, um clássico contra um Corinthians ou um São Paulo. Aquela motivação extra, a gente sabe, não é constante no futebol, né? Para você, Borelli. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi o Orlando Ribeiro, como um técnico interino, ter optado pelo Soteldo no meio-campo, tirando o Carabarral, que é a primeira opção para o meio, e nem considerar o Luan.
para fazer essa função. Ah, mas é... Não, mas só você se surpreendeu. É porque ele é luanista. Não, mas a gente está falando de um Santos que tem dificuldade técnica. Você está falando de competição. Tem limitações. Não tem competição com o Luan em campo. E aí, Lucas Braga, Lucas Barbosa são jogadores marcadores, que entraram com função tática hoje, muito menos ofensiva. E não ter o Luan, nem mesmo num cenário desse tipo, nem mesmo para o segundo tempo, eu vou é algo que chama atenção. fazer uma brincadeirinha sobre o muito futuro. rápida contigo aqui. Com todo respeito à história do Luan, temporada no Grêmio, etc., vamos dividir em 10 graduações de nível de intensidade. Intensidade é uma coisa essencial para a competição. Ainda mais para enfrentar o Palmeiras, né? Já chegaria os jogadores de futebol brasileiro. 10 são os mais intensos. 1 são os menos intensos ou não intensos. De 1 a 10, que nível você calcula? 2. Qual é o time mais intenso do futebol brasileiro? É isso. Palmeiras. Dá para jogar o Luan? Não dá, não. Dá, mas ele não... É difícil imaginar o Luan como um possível titular desse Santos. E ele chegou com status de, quem sabe, brigar por posição. E não está conseguindo. Isso só mostra o estágio que chegou a carreira desse jogador que um dia foi o melhor da América e não é um dia tão distante assim do ponto de vista, né, histórico. Ele devia estar jogando mais de 2017 para cá. Ele já vinha de um time, do Corinthians também. O Corinthians procura alguém que faça o que o Renato Augusto faz. Ninguém pensou no Luan. Mesmo no Grêmio, o Renato, na primeira passagem, tentou recuperá-lo. Não sai do Grêmio, assim, saiu do Grêmio para outros ares. Não, o próprio Grêmio também tentou essa recuperação e não conseguiu. É uma pena, é um dos grandes mistérios dos últimos tempos do futebol brasileiro, o mistério Luan. Uma pena mesmo, uma pena mesmo. Para o nível que ele chegou naquela Libertadores da América, decisão, o que ele fez no último jogo, esperava-se uma carreira muito maior de sucesso e de brilho do Luan. Fla-Flu agora aqui no Linha de Passe. O Breiler, foi o melhor jogo que você viu no Campeonato Brasileiro?